Olá, japoneses, alemães, italianos, nacionalidades entre tantas outras que o Brasil acolheu e, por que não dizer, continua recebendo. Mas a imigração de outrora, que incorporou culturas diferentes ao nosso cotidiano, mudou muito. E essa transformação é um fenômeno mundial. Guerras, a fome, perseguições políticas dão o tom da migração que estamos vivendo. Entra em cena os refugiados. Poderá ser reconhecido como refugiado a pessoa que sai do seu país de origem em razão de uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Não foi regulamentado no Brasil, na lei de imigração, a migração indígena. A pessoa simplesmente não escolhe se mover, não escolhe se movimentar. Ela é colocada nessa situação por uma situação de perigo. Já há notícias, registros de pessoas que estão sendo imigrantes, refugiados, que estão sendo cooptados pelo crime organizado. A Comissão de Direitos Humanos do Senado trouxe o debate da situação dos imigrantes no Brasil. Mas o fluxo migratório venezuelano acabou dominando a audiência pública. Então, vamos começar apresentando alguns números citados pelos próprios convidados à audiência sobre a imigração e os refugiados. Refugiado, colegas, não são uma mera espécie de imigrantes, né? É um grupo, categoria própria, né? Cuja principal característica é o movimento forçado. A pessoa simplesmente não escolhe se mover, não escolhe se movimentar. Ela é colocada nessa situação por uma situação de perigo, ela permanecendo no seu país de origem está colocando sua vida, liberdade ou integridade física em risco. Por isso, o caráter forçado do movimento, o que caracteriza, portanto, o refugiado. Os casos mais emblemáticos hoje são da Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e aqui a Venezuela. Segundo os dados do Acnur, a Agência ONU para Refugiados, que aqui represento, são mais de 70 milhões de pessoas no mundo que foram deslocadas por situações de violência, de violação de direitos humanos. E destas, cerca de 26 milhões são reconhecidas como refugiados. Falando do contexto mundial, de fato, nós estamos num momento de crise. Os dados da ONU revelam que, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas deslocadas à força no mundo é o maior. São 70 milhões de pessoas deslocadas à força, e esse número inclui tanto os refugiados reconhecidos, quanto os solicitantes de refúgio, quanto as pessoas deslocadas internamente, que não cruzaram as suas fronteiras. Acho que o importante a gente ressaltar aqui da igualdade de direitos, que tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Imigração e a Lei de Refúgio estabelecem entre brasileiros e imigrantes residentes no país. Então, essa igualdade de direitos, ela vale tanto para acesso ao mercado de trabalho, acesso aos serviços públicos como educação, como saúde, vale também na questão de imigrantes em conflito com a lei, então, crimes. Vale também em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. O ECA vale para a criança imigrante também. O imigrante vai ter direito a ser atendido no SUS, na escola pública. Essa igualdade é muito importante. Ela está na Constituição Federal, ela está na legislação infraconstitucional.
Daqui a pouquinho, nós vamos falar da Operação Acolhida, criada pelo governo federal para receber imigrantes e refugiados venezuelanos. Mas antes, vamos conhecer o arcabouço jurídico, as duas principais leis que garantem a ação do Estado brasileiro. A tradição brasileira em matéria de refúgio é reconhecida internacionalmente. Num contexto em que muitos países têm até mesmo procurado restringir a entrada e permanência de refugiados em seus territórios, o Brasil se tem distinguido ao adotar, com base em preceito constitucional, uma política de solidariedade e integração. A nossa legislação, a Lei 9.474, de 97, é considerada uma das mais avançadas do mundo. A Convenção de 1951, determina que será reconhecido como refugiado todo indivíduo que encontre fora do seu país, que se encontre fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país, por fundado temor de perseguição em seu estado de origem ou de residência habitual, em razão de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou inclusão em determinado grupo social. Bom, além de contemplar essas hipóteses, a Lei 9.474 inovou ao prever uma sexta possibilidade, estendendo a proteção a indivíduos que sejam obrigados a deixar seu país de origem por conta de situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Em termos de proteção a refugiados, o Brasil, como já foi dito, tem sido realmente um exemplo para toda a região. Duas leis que eu não posso deixar de citar. A Lei 9474 de 97, a Lei de Refúgio, e também a Lei de Imigração, a 13445 de 2017, que são marcos normativos extremamente positivos e, na perspectiva do Acnur, merecem ser preservados. É importante também observar que a Lei do Refúgio, a Lei 9474 de 97, ela adota uma definição de refugiado ampliada. Isso já foi dito aqui, mas aqui falando da perspectiva de direitos humanos, isso é muito importante. Essa definição ampliada, ela ultrapassa o que a Convenção Internacional, a Convenção de 1951, estabelece, que os refugiados são aquelas pessoas que são perseguidas no seu país de origem por 5 motivos, que são raça, religião, nacionalidade, pertencimento a algum grupo social ou opiniões políticas. Mas, além disso, a lei brasileira prevê que também poderá ser reconhecido como refugiado a pessoa que sai do seu país de origem em razão de uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. O Brasil também, no passado recente, adotou diversos mecanismos de proteção complementar. Então, fluxos migratórios que não se enquadravam na legislação de refúgio receberam respostas humanitárias por outros mecanismos. Nesses mecanismos, o Brasil proporcionou regularização migratória para haitianos e também para venezuelanos. Agora sim. Mas, afinal, o que é a Operação Acolhida? Onde ela atua, como atua e que importância tem na hora de receber diariamente centenas de venezuelanos? Aliás, quando se fala em migração para o nosso território, os venezuelanos se destacam. Acompanhe. O fluxo de venezuelanos representa o maior deslocamento forçado da história recente da América Latina. O Acnur estima que mais de 4,7 milhões de nacionais venezuelanos foram obrigados a abandonar seu país, e esse contingente representa mais de 13% da população do país. O governo brasileiro também instituiu uma iniciativa única, que é essa força-tarefa humanitária, a Operação Acolhida, que envolve mais de 100 agências, entre governo, sociedade civil e organismos internacionais, sobretudo as Nações Unidas, para documentar, prestar assistência e apoiar a integração de imigrantes e refugiados venezuelanos no Brasil. A Operação Acolhida, que é coordenada pela Casa Civil com apoio do Ministério da Defesa,
e de muitos outros setores do governo, é reconhecida internacionalmente como um exemplo de assistência a grandes fluxos de pessoas deslocadas. Foi uma opção importante do Estado brasileiro fazer o ordenamento e não o fechamento da fronteira. Isso é muito importante. O ordenamento permite que as pessoas sejam identificadas, registradas, documentadas, vacinadas. Segundo eixo, abrigamento, hoje em Roraima são 13 abrigos da Operação Acolhida, 11 em Boa Vista, cerca de pouco menos de 7 mil pessoas abrigadas, então, no estado de Roraima. A gestão desses espaços é feita pelo Acnur, em razão de uma parceria com o Ministério da Cidadania, onde são contratadas ONGs para fazer a gestão humanitária desse espaço. E o terceiro eixo, a interiorização, que é o deslocamento voluntário de pessoas que já cumpriram alguns requisitos, sobretudo documentação e vacinação. Então, o deslocamento de Roraima para outros estados da federação, outras cidades, onde tenham maior possibilidade de integração. Que a Operação Acolhida conta com um arcabouço normativo que dá sustentação. Existe uma lei que criou o Comitê Federal de Assistência Emergencial, que é onde as decisões são tomadas. Existe um decreto que organiza esse comitê, existem medidas provisórias. A operação tem um arcabouço normativo que dá uma sustentação muito sólida para o seu funcionamento. E também montou uma estrutura de governança que envolve 11 ministérios, uma série de agências da ONU, organizações da sociedade civil. Então, o arcabouço, junto com a estrutura de governança, faz essa operação se destacar como solução. Nos postos de triagem, então, da Operação Acolhida, já foram emitidas mais de 240 mil, CPFs, já foram oferecidas 338 mil doses de vacina, 216 mil atendimentos sociais, são números grandes de atendimento nos postos de fronteira. Até o final de novembro de 2019, mais de 25 mil imigrantes haviam sido interiorizados para 24 estados, então praticamente o Brasil inteiro, e mais o Distrito Federal, e 376 municípios. E ainda sobre a migração venezuelana, a preocupação com a situação particular dos índios e da atuação do crime organizado sobre as comunidades que já chegam bastante fragilizadas. No meu estado, do distante Ceará, de onde venho, já há registros, e isso é de causar extrema preocupação. Já há registros, embora a presença de refugiados lá não seja tão significativa, até pela distância e pelas barreiras naturais, mas já há notícias, registros de pessoas que estão sendo imigrantes, refugiados, que estão sendo cooptados pelo crime organizado. Isso é algo de grande preocupação. Essa migração que acontece, ela acontece sem que nós tenhamos buscado, não é? E estamos acolhendo por razões humanitárias, como recomenda o direito internacional dos direitos humanos, como é da tradição brasileira, como é da tradição diplomática brasileira. Mas a questão, o Estado brasileiro está preparado para acolher esse fluxo nessa dimensão, e fluxo que não vai estancar, e fluxo que acontece à razão de 500 pessoas, como o doutor Tarcísio trouxe aqui, de 500 pessoas por dia, exercendo uma pressão brutal sobre os serviços públicos, exercendo uma pressão brutal sobre a economia dos estados. Então, é essa angústia que eu gostaria de partilhar nesta manhã. Queria falar sobre a preocupação do advogado. Hélio, é uma preocupação grande essa questão de se ligar como se diz, aos cartéis, mas nós temos esse mesmo tipo de problema no país. Temos grande, porque eu costumo dizer, se a família não adota a criança, e se o Estado não adota com escola de tempo integral, educação de qualidade, o crime adota. Não foi regulamentado no Brasil, na lei de imigração, a migração indígena. Havia um único dispositivo, mas ele foi, inclusive, vetado, né? Então, não há uma regulação específica da migração indígena brasileira. E isso se agrava do ponto de vista institucional, porque a FUNAI não reconhece
o migrante indígena como passivo de suas atribuições. Estão sendo tratados os índios Varau como imigrantes comuns, e a FUNAI não toma conta dos indígenas, porque eles não são indígenas brasileiros. Me parece essa a situação mais grave, porque, evidentemente, a força lá da Operação Acolhida não são antropólogos, né? De todo o cenário recente que eu vi, sobre esse último tema desse fluxo venezuelano intenso, me parece que a situação indígena é a mais grave, né? E que há um certo engessamento das instituições brasileiras. E o Congresso quer acompanhar de perto esses movimentos migratórios nas fronteiras brasileiras. Desde o final do ano passado, deputados e senadores integram a Comissão Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados. Você vai ter uma comissão especial, deputados e senadores, comissão mista, para tratar do tema. Eu estarei lá, inclusive como vice-presidente, todos nós estaremos participando lá. Então, queria agradecer a todos essa oportunidade e a simbologia desse momento que nos encontramos aqui. Me parece que seria de suma importância que a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refúgio vá a Roraima, conheça a Operação Acolhida, conheça as instalações tanto em Roraima quanto em Manaus, para que possa, então, embasar as diversas discussões que tenho certeza que essa comissão irá ter ao longo do ano. Uma polêmica que foi colocada durante a audiência pública foi o anúncio da saída do Brasil do Pacto Mundial de Migração da Organização das Nações Unidas, que foi assinada em dezembro de 2018, ainda no governo Michel Temer, por 160 países. Veja o questionamento da senadora Zenaide Maia. É mais uma pergunta, embaixador, assim, porque aqui eu vi do início, acho que do ano passado, o Brasil deixa o Pacto Global de Migração da ONU. Depois o senhor responde se é verdade, se teve isso mesmo e qual o impacto em tudo que a gente está ouvindo aqui. Efetivamente, o Brasil se dissociou do Pacto Global de Migrações. É um pacto que estabelece diretrizes não mandatórias na área de migrações e as quais nós já cumprimos ou até ultrapassamos em termos de garantia de direitos, como nós frisamos aqui algumas vezes, nossa legislação na área é muito moderna. Acredito, meu entendimento é que se tenha tratado de uma decisão, acima de tudo, conceitual, baseada no entendimento de que o tema migratório deve ser abordado numa perspectiva soberana de cada Estado. Eu retomo, a partir desse tema proposto pela senadora, da saída do Brasil do Pacto Global, dizendo que, enquanto sociedade civil, nós lamentamos essa saída por considerarmos que perdemos um espaço fundamental de intercâmbio, de colaborações e também considerando o papel que o Brasil teve na construção desse pacto. Considerando não somente as demandas dos imigrantes que estão no Brasil, mas especialmente dos brasileiros e brasileiras que estão vivendo em outros países que também são afetados, né, com essa temática. Em relação à oportuníssima referência que a senhora fez ao Brasil ter deixado o Pacto sobre Migrações, afeta, sim, essa questão, como a colega aqui já colocou, e afeta, sobretudo, sobremodo, a imagem do nosso país aos olhos do mundo. Reservamos esse espaço para os desafios que o país tem pela frente na questão da imigração e no acolhimento a refugiados. Eles chegam com esperança. A nós, a responsabilidade das melhores políticas públicas para integrar quem mora aqui com quem veio para ficar. A migração, ela faz parte da história da humanidade. Os fluxos migratórios sempre existiram e sempre vão existir. No contexto atual em que vivemos, onde estamos sob uma situação de emergência climática, a tendência é que esses fluxos vão se intensificar cada vez mais. E o desafio que está posto a todos os países, incluindo ao Brasil, é como nos organizamos para lidar com os desafios e aproveitar as oportunidades que os fluxos migratórios representam. Em uma pesquisa
lançada pelo IBGE em setembro de 2019, identificou a presença de imigrantes em um pouco mais de 3.800 cidades do Brasil, ao mesmo tempo que essa pesquisa identificou que apenas 215 municípios brasileiros têm algum tipo de serviço especializado de atenção a essa população. É uma reflexão que nós temos que fazer sobre a necessidade de nós, cada vez mais, incluirmos migrantes nas decisões que nós tomamos em termos de políticas públicas, em discussões que nós fazemos nos diferentes foros, para que aqueles que são diretamente atingidos pelas políticas possam participar da elaboração. Eles possam falar, possam dar os seus relatos, possam trazer as suas experiências de vida. Eu trago alguns temas que, a meu ver, podem contribuir para essa agenda de desenvolvimento social. E um deles é o PL da anistia. É o projeto de lei da anistia, que hoje está na CCJ da Câmara, é o PL 7876 de 2017, do deputado Orlando Silva. Nós precisamos pensar, sim, numa anistia, para que isso possa se fazer em caráter geral. E aí, sim, zeramos o passivo e aí começa-se a implantar uma nova política migratória. É importante a gente dizer que no Brasil, hoje, dos migrantes que estão aqui, nem todo migrante que trabalha pode obter a regularização migratória com base nesse trabalho. Significa dizer que não é qualquer trabalhador com contrato que poderá se regularizar. Deverá ele comprovar uma qualificação e experiência profissional bastante restritas, de que diversos imigrantes, em especial aqueles de baixo perfil, não dispõem. Outro desafio é o tempo de espera. Hoje, em princípio, há o estabelecimento de 180 dias para finalizar o processo de revalidação de diploma, mas nós temos pessoas aí que estão aguardando há mais de um ano. E também nós precisamos pensar e começar a vencer alguns interesses corporativos e estabelecer mecanismos de revalidação que não criem obstáculos intransponíveis. E aqui eu quero lembrar uma fala de um venezuelano formado em odontologia na Venezuela. E esse venezuelano, nesse diagnóstico, dizia que se ele tivesse condições de exercer a sua profissão, faria, em agradecimento ao Brasil que o acolheu, atendimentos gratuitos em favor de toda a sua comunidade do Varjão. Então, vejam os potenciais que nós estamos desperdiçando. Eu acho que é uma falência do Estado Social, por incompetência dos governantes de lá, mas é principalmente um processo de imperialismo que se impõe nos Estados. E interesses econômicos estão por trás disto. Vejo lá na área mais rica do mundo, quem é que está por trás da questão por causa do petróleo? É os Estados Unidos. E quem é que está por trás aqui da questão da Venezuela, do bloqueio econômico, etc., etc.? Não estou defendendo o Maduro aqui. Também tem os seus problemas, seus erros. Mas é o bloqueio econômico dos Estados Unidos por interesses do petróleo da Venezuela, que está mais perto ali do Estado Nacional. Nós costumamos falar muito de venezuelanos, mas tem outras nacionalidades que estão invisíveis no debate. Haitianos é uma delas, senegaleses obtiveram alguns avanços agora, mas os africanos da África subsaariana também têm tido algumas dificuldades. Nós observamos também um outro ponto muito sensível hoje na atuação da Defensoria Pública da União, a concessão de vistos para congoleses que querem vir por reunião familiar com refugiados congoleses já reconhecidos no Brasil. E o que eu acho interessante aqui é que vocês não perderam o entusiasmo. Ninguém perdeu. Porque, para mim, o sucesso de tudo que você se propõe a fazer, 70% do sucesso depende do entusiasmo. Eu não acredito em nada sem entusiasmo. E outra coisa, não sou negativista, eu acredito no país e acho que tem chance da gente sair. Agora, precisa, antes de tudo, gerar emprego e renda com o social. Sem isso, pode reformar o que você quiser, o que dá dignidade
ao povo, que é o papel do Estado brasileiro, se chama um trabalho digno para ele e para a sua família. E, por fim, se pensar em ações de médio e longo prazo para a região de Roraima, para que possa, através desse fluxo, também se desenvolver. E o Em Discussão fica por aqui. Gostou? Compartilhe, entre no nosso site, participe. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.